Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Não tem como iniciar um testemunho sem louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Rapidinho, antes do testemunho, eu quero agradecer muito a Deus. A gente está dentro desse ministério desde os 14 anos, a Juliana acho que desde os 17. E a gente aqui tem recebido a palavra de Deus de forma integral, a palavra de Deus de forma completa. Aqui nós fomos salvos, aqui nós fomos transformados, aqui nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós casamos, aqui nós constituímos família e aqui nós também prosperamos para a glória de Deus. Então, a gente não tem como não subir aqui e louvar a Deus pela vida do homem, a qual Deus deu essa grande visão e a qual nós somos resultado dessa grande visão. A nossa igreja, a gente tem que atentar muito para isso. O nosso reverendo é um homem de Deus, gente. E ele é um homem de Deus que prega a palavra, vive a palavra, e Deus, com o poder, confirma esse chamado do nosso reverendo. Tudo que o nosso reverendo fala, acontece. Todo o aconselhamento que eu recebi para a minha vida, Deus honrou com a bênção dele. Quando eu obedeço, Deus abençoa e confirma aquilo que vem da boca do profeta. Então, o nosso reverendo é um grande homem de Deus e quem obedece, prospera. Então, Deus já nos abençoou, um milagre grandioso que nós já temos uma clínica em Copacabana, nós já temos uma clínica também no Meia, Deus nos deu 2 clínicas, e clínica grande, nossa de Copacabana é a maior clínica do bairro, e é um milagre. Eu sou um dos poucos fisioterapeutas, eu acho que o único, no Rio de Janeiro, dono de clínica ortopédica. Isso significa que médicos trabalham para mim, estão submissos às minhas ordens, trabalham para mim. Então, é um milagre, isso é bênção de Deus, sabe? E aí, a gente tem o nosso reverendo como exemplo, e nós estávamos buscando uma outra clínica, e surgiu uma clínica no centro do Rio de Janeiro no final do ano passado. Uma clínica já pronta, já em funcionamento há mais de 20 anos, e estava sendo vendida. E eu comecei a fazer a negociação com essa clínica no finalzinho do ano passado. A gente fez algumas reuniões, e aí apontamos algumas coisas a serem melhoradas, a serem mudadas, algumas exigências que eu queria fazer para poder fechar negócio. A negociação evoluiu, mas chegou no ponto principal. Qual é o ponto principal de uma negociação? O pagamento. A gente aprende, vocês veem, como é que a vida do nosso reverendo inspira a gente. Eu fui para a negociação, eu fui para aquilo que eu queria, sem o principal, que é o recurso financeiro. A gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa ter fé. A fé. A fé, e as coisas vão acontecer. Deus é dono de todas as coisas. Então, eu fui comprar uma clínica sem dinheiro, porque eu já havia comprado uma clínica sem dinheiro. Na verdade, as 2 outras clínicas também eu já comprei sem dinheiro. A gente vai com a fé, porque a gente aprende isso com a palavra e com o nosso pastor. Vai com a fé e Deus vai colocar a mão. E aí, tinha alguns ajustes a serem feitos e era só fechar o pagamento. Quando chegou no momento de pagar, os convênios pararam de me pagar. Fiquei 7 meses sem receber do meu principal convênio. Os bancos, eles também, nenhum deles liberou crédito. Tinha crédito até um certo momento e depois os créditos cessaram e a operação foi suspensa. A gente conversou com a pessoa que estava vendendo a clínica e a gente falou, não tem como fechar negócio agora porque não tem dinheiro e quando eu voltar a receber eu vou ter outras prioridades. E aí o que aconteceu? Deus deu aquela paz, se é de Deus vai acontecer no tempo de Deus, se não é de Deus também foi livramento, amém, glória a Deus, vamos para frente, sem ficar triste, sem reclamar, aceitando o desígnio de Deus. Pois bem, aí se passou o tempo, e na semana passada, na segunda-feira, sem ser essa segunda, não, foi segunda? Segunda-feira posterior à escola bíblica. Aí na segunda-feira posterior, tivemos a escola bíblica aqui, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira,
Na verdade, até durante a escola bíblica, eu até tinha comentado com o missionário Thales, a gente estava conversando no horário do almoço, falei com ele, olha, eu tenho uma clínica no centro, eu estou pensando em comprar ela, mas abrir negociação, mas ainda não é prioridade. E no momento aqui na escola bíblica, eu fiz uma oração. Né? E aí, dentro dessa oração, eu citei essa clínica. Depois eu falo qual foi a oração que eu fiz a Deus durante a escola bíblica, de forma geral, mas teve essa possibilidade de orar por milagres pessoais, e aí eu fiz essa oração. Na segunda-feira, nós fomos trabalhar depois. A gente estava numa reunião, né, lá, a equipe, a Juliana, a administradora, supervisora de recepção, e aí eu recebo uma ligação da dona da clínica do centro, da pessoa que estava vendendo a clínica do centro. Achei estranho, né, ela ter me ligado, e aí eu saí para atender a ligação dela. E aí, o que aconteceu? Durante a ligação, ela perguntou como é que estava dos convênios, como é que a gente estava recebendo, como é que foi a negociação do convênio que deixou de pagar, pá, TTT. E aí, depois ela falou, olha, eu tenho uma proposta para fazer para você. Tenho uma proposta para fazer para você. Eu falei com ela, aí eu cortei ela, eu falei, não, mas olha só, eu voltei a receber, porém eu não quero mais comprar a clínica, ou melhor, eu não quero, nesse momento, fazer negócio com você, me comprometer de comprar a clínica, porque eu tenho outras prioridades. A gente está agora numa mudança, a gente está pagando as dívidas da época que o convênio deixou de pagar, se reorganizando financeiramente. Eu falei, mas posteriormente pode ser. Ela, não, calma, você está me cortando e eu não terminei de falar o que eu quero falar com você. Seguinte, todas as exigências que você fez de alteração de contrato, de regularização de algumas situações da empresa, eu já fiz. A empresa, ela está funcionando, ela está pronta. Nós tivemos um aumento de movimento, a clínica está dando lucro, está tudo funcionando perfeitamente. E a minha proposta para você eu vou te passar a clínica e você não precisa pagar nada por ela. Eu estou te passando a clínica, eu estou te passando o material, os equipamentos, ela toda funcionando, dando lucro, só não quero mais continuar porque eu estou cansada. E essa foi a oração que eu havia feito na escola bíblica. Porque eu costumo fazer algumas orações, a gente não tem que medir o poder de Deus, a gente tem que orar e falar com Deus, e Deus ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer. Então, durante a escola bíblica, eu falei, Senhor, eu até quero aquela clínica, mas eu não queria pagar por ela. O valor é alto, vai demandar de mim uma organização, um endividamento, eu vou ter que ficar pagando durante o tempo. Mas o Senhor pode ir lá no coração da pessoa e ela querer me doar, me dar. E era um valor expressivo, bem alto. Deus foi lá e fez o milagre, e na segunda-feira... Que Deus é esse? Ela me deu a clínica. E aí foi legal, e a gente glorifica a Deus, e as pessoas que estão em volta da gente, elas veem como Deus ele é poderoso para fazer. Né? Porque eu entrei na sala da administração, elas estavam em reunião, eu falei, olha, senta todo mundo, se apoia aí que eu vou contar uma coisa para vocês. E aí eu contei para todo mundo. Gente, ninguém acredita. Ninguém acreditou porque realmente não tem lógica. Não tem lógica, né? Vender uma empresa que está dando lucro, e o lucro não é um lucro pequeno. É você já entrar ganhando dinheiro. Então, Deus ele nos entregou agora a terceira clínica, né, para a glória de Deus, Copacabana, Meia e Centro. E Centro. Agora deixa a Juliana falar um pouquinho. Juliana. Amém, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, a pastora Cristina, o pastor Leonardo, a pastora Kátia, que têm sido instrumentos de Deus para continuar cultivando essa fé em nós lá na Zona Sul. Eu lá na Zona Sul, quando eu testemunhei, eu fiz questão de falar porque o pastor Leonardo sempre foi, desde que nós recebemos a orientação do nosso reverendo de ir morar em Copacabana, ele e a pastora Kátia sempre foram grandes exemplos de fé para a gente. O pastor sempre procurando levar a igreja a um patamar maior, imitando o nosso reverendo lá na Zona Sul. Então, assim, desafios em Copacabana,
e hotel, e passa para o templo, e a gente sempre observou no pastor, o William sempre falou comigo isso em casa, o pastor tem muita fé, o pastor tem muita fé. E a gente não faz nada além de querer imitar um pouquinho dessa fé do pastor Leonardo, do nosso reverendo. O reverendo comprou esse cinema, né, pela fé. A gente vê que comprou o terreno lá de Caxias, do centro, pela fé. Então, a gente só tenta imitar um pouquinho dessa fé, né? Então, assim, eu louvo muito a Deus, e eu sempre faço questão de falar isso, que nós somos resultado disso daqui, do que foi semeado, da palavra que sai desse altar. Né? A Sabrina ontem fez um vídeo, uma história, que me chamou a atenção, que ela falou assim, a gente lê a Bíblia várias vezes, a gente lê a palavra várias vezes, e às vezes a gente erra porque a gente não analisa o que a gente está lendo. E aí fica na superficialidade e não se aprofunda. E aí eu falei lá em Copacabana também o seguinte, muitos falam assim, o William fez uma oração absurda. Eu prefiro falar que ele fez uma oração admirável. Porque eu, como esposa, nunca tive o sonho de ser dona da clínica. O sonho sempre foi dado a ele. Né? E eu, como parceira, sigo ele. Né? Então, não está dentro da minha dimensão. Nunca foi meu sonho. Eu quero ser dona de uma clínica. Nunca foi. Mas eu oro por ele. E eu oro para que Deus dê a ele sabedoria, que conduza, que dê direção a ele, que ele seja assertivo nas decisões. Isso eu faço como esposa. Então, assim, eu creio que tudo que acontece na nossa vida, desde o momento em que a gente chegou nesse ministério, que a gente foi para a Zona Sul, e aí até como Deus encaminhou a primeira clínica, né, onde a gente teve que fazer renúncia de emprego, obedecendo a orientação do nosso reverendo, e passamos por muitas provações, mas Deus sempre foi glorificado na nossa vida. Então, eu costumo falar que nós somos resultado da fé e da obediência ao que é ensinado nesse altar. Não tem nada de fórmula mágica, não tem milagre, né? E assim, até pegando aqui a deixa que ela fez, gente, assim, falar um negócio aqui para vocês, bem sério, porque nós estamos vivendo, na nossa vida, a gente vive um milagre muito grande na vida financeira. O que a gente está experimentando de prosperidade financeira, só um milagre. Eu comia lixo quando era criança. Ô, William, lembra, mas não se estende não nisso que eu vou falar não, tá? Daquele senhor que você foi fazer uma fisioterapia, o cara te deu 100 mil reais. Eu ganhei já 100 mil reais de uma pessoa, gente. Quem é que dá 100 mil para alguém? Então, assim, a pessoa pediu minha conta. Mas deixa, rapidinho, só uma coisinha, pastor, eu tenho que falar isso aqui, que foi até uma deixa que ela deu, e que nesse momento a gente tem sido muito atacado em relação à questão de prosperidade na igreja. Falar, até papagaio fala, mas viver milagre, a gente tem que ver que aqui na nossa igreja a gente vive milagre. E a gente tem que louvar a Deus. Eu louvo a Deus aqui, não por causa da presença do pastor Miranda, mas eu louvo a Deus pela vida dele, pela fé dele, porque ele não foi pastor meganha, político, para querer agradar ninguém em relação à oferta, a desafio. Lá em Copacabana nós somos muito desafiados, e a igreja de Copacabana ela está ali porque é uma obra de fé. Agora é o seguinte, a gente oferta, a gente entrega, a gente se sacrifica, nós temos histórico de fazer empréstimo para ofertar e ajudar na obra de Deus. Pelo pastor não ser covarde em relação à oferta, nós somos abençoados. Porque Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Deus é dono de todas as coisas, mas quando você tem um homem de Deus, ousado, obediente, que te desafia, você é abençoado. Então, assim, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, a vida do pastor Leonardo, que é um pastor que imita o nosso reverendo, que não tem pena de fazer desafio, porque o desafio, ele abençoa a gente que é a ovelha. E Deus, ele tem sido, ele tem, assim, autenticado, né, esses desafios através de bênçãos. A gente só está aqui contando esse milagre, essas bênçãos, porque a gente se lança, a gente obedece os desafios que são lançados
para a gente poder fazer. Aí, William, você lembra que ele estava 7 meses sofrendo 7 meses sem receber, e a gente chorando, né, jejuando. Eu ia de manhã cedo para a cruz, falava, Juliano, eu estou aqui orando. E aí pagaram, Juliano, pastor, mais um mês e nada. E aí pagaram, e eles tendo que pegar empréstimo para pagar funcionário. Inclusive, vocês sabem, eles abençoaram já vários irmãos que trabalhavam lá na clínica deles. Outro milagre, gente, foi a compra do apartamento, né? Nós compramos o apartamento, o dinheiro da entrada do apartamento foi um pouco da reserva que nós fizemos durante um tempo, mais os 100 mil do paciente que me deu. O paciente me deu 100 mil reais, gente. Depositou na minha conta. 100 mil menos 90, porque você na hora fez um cheque de 10 mil. Eu me lembro, não sei se o missionário Reinaldo vai lembrar, estava lá em Copacabana, nós passamos o cheque para a mão dele. Lembra? Foi. Aí foi 100, tiramos os dízimos, 90, a gente juntou mais um pouco e compramos um apartamento. Nós compramos um apartamento durante a pandemia do Covid, 2020. Inclusive, eu não sei se foi o banco ou se foi a imobiliária, alguém procurou a gente para perguntar por que vocês estão comprando agora. Eu falei, Deus quis me dar agora, me deu paz para comprar agora, os recursos agora, a gente comprou o apartamento, aí nós demos a entrada e parcelamos uns 30 anos no financiamento. 30 anos? 30 anos. Pela fé. O que aconteceu, gente? Aí a pandemia estourou, nós fomos morar no Recreio, a pandemia, né, foi aquela guerra toda, a gente sabe o que a gente passou. Foi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Agora, para a glória de Deus, nós quitamos o apartamento. Totalmente quitado. A casa própria chegou. Então, a gente que vem do Morro do Remido, a gente que é criado na Baixada Fluminense, a gente agora mora lá no Recreio, a gente agora tem um apartamento próprio, uma casa própria, quitado para a glória de Deus. Então, gente, assim, vale a pena obedecer, né? A gente tem que dar ouvidos a quem tem obras para apresentar. Porque eu volto a repetir, falar até papagaio fala. Mas a vivência de sinais, prodígios e maravilhas, só quem se lança na mão de Deus e tem vivência com Deus pode contar e pode mostrar. Nós somos testemunho disso, nós obedecemos a palavra que sai desse púlpito, dentro desse ministério que Deus deu ao nosso reverendo, nós praticamos os desafios de forma íntegra, de forma ingênua, de forma pura, com a intenção de servir e agradar a Deus, e nós temos vivido uma prosperidade de forma sobrenatural na nossa vida. Ô, glória! E quarta-feira eu estou lá para aquele culto, né? A casa deles tem culto, toda quarta. Obrigado. Deus abençoe você, Amém, casal pastor, abençoado, que eu amo demais. Amém, Shalom, obrigado. Adonai.